Boa tarde, turma do sétimo ano. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é 30 de julho, quinta-feira, e nós vamos ter a nossa aula de geografia. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de geografia. Bom, galera, na nossa aula de geografia de hoje nós vamos falar de energia. Mas aí vocês podem relembrar a aula passada, né, de 2 semanas atrás e pensar, poxa, mas na aula passada a gente viu o livro de atividades complementares sobre os nativos americanos, que tem a ver com energia. Bom, galera, aquela parte do livro de atividades complementares, ela foi para dar uma ajuda, uma força no conteúdo de história também, certo? Para a gente interdisciplinarizar, palavra difícil, hein? Enfim, para relacionar disciplinas, certo? No nosso conteúdo de geografia, a gente vê muito sobre urbanização, ruralização. Hoje nós vamos ver sobre energia, certo? Então, mais esses conteúdos. Quando a gente entra em história no sétimo ano, especificamente nesse período, é muito importante a gente ver sobre os nativos americanos. Por isso aquela aula foi muito importante, certo? Mas hoje nós vamos entrar nesse mundo novo, num período completamente diferente também, né? Porque nativos americanos antes de 1500, 1400, né? E hoje nós vamos entrar num conteúdo que é muito mais atual. É muito mais atual, galera, energia e meio ambiente no Brasil. Perfeito? Então, vamos começar. A gente vai ver hoje energia, certo? Porque meio ambiente, só na próxima aula. A gente não vai misturar as duas coisas numa aula só, porque fica muita informação. E essa parte agora, quando começa a falar de meio ambiente, aí começa a falar também de protocolo de Kyoto, algumas reuniões, não é? Para diminuir os gases, isso toma muito tempo. Então, hoje nós vamos ver apenas energia, certo? No Brasil. Vamos lá. Para começo de conversa, o que é energia? Vocês já podem pensar, não é, aí na mente de vocês vários exemplos disso, não é, o que é energia. Alguns podem pensar, energia elétrica, energia do carro, energia da bateria do celular, enfim, né? Tudo isso é verdade. Mas qual é a definição de energia? Bom, galera, esse conceito é muito científico-natural, certo? É um conteúdo de ciências naturais, quando a gente fala de energia, certo? Sobre a definição dessa palavra. E o que significa? Segundo a ciência natural, né? Segundo a química, a física, a energia é a realização de trabalho. E o que é trabalho para as ciências? O trabalho nas ciências é a realização de algum deslocamento, certo? Realização de deslocamento, movimentação, tudo isso é trabalho. E para a gente realizar isso, a gente precisa de energia, certo? Então, essa é a definição, cientificamente falando, né, de energia. E a gente tem vários exemplos disso, né? Como talvez vocês já pensaram aí, um carro, para ele andar de um lado para o outro, ele precisa queimar combustível. Queimando esse combustível, ele transforma essa energia química em energia cinética. Tia, o que é cinética? Cinética, querido aluno, é movimento, certo? Um carro movimentando é energia cinética. Uma bola caindo é energia cinética. Tudo que envolve movimentação é cinética, certo? Vocês vão ver muito isso em física no ensino médio. Isso aí. Pois é. Então, tudo que envolve movimento é porque tem a ver com energia, porque precisa de energia, certo? Então, vamos lá. A gente também, né? A gente também é um bom exemplo disso. Para a gente andar de um lado para o outro, a gente também precisa de gastar energia, não é? A gente também precisa queimar combustível, né? Qual é o nosso combustível? Calorias. A gente precisa queimar calorias para realizar essa movimentação. E o nosso combustível é a comida, não é isso? Então, galera, a gente já tem uma ideia do que é energia, esse conceito de energia. Se a gente fosse ver a fundo, nossa, mas ia demorar, viu? Porque é um conteúdo realmente muito extenso. Mas a ideia a gente já tem. E vamos falar agora, de fontes de energia.
Quando a gente fala de fontes de energia, a gente pode englobar duas coisas, a gente pode se referir às duas coisas, né? Primeiro, a gente pode se referir ao estilo de energia, né, de fontes de energia que existia antes, comparando ao que existe hoje, e a gente também pode falar das fontes de energia primária e secundária, certo? Ou seja, da classificação de energia, perfeito? Então, vamos primeiro comparar a energia de antes, né, comparar atualmente. Antigamente, galera, pensem aí em 2000 anos atrás. Qual era a energia utilizada? Não tinha energia elétrica, não tinha essa energia da queima de combustível, né? Não tinha nada disso, não tinha energia da pressão de vapor, não tinha nada. Qual era a energia que era utilizada? Era a energia dos músculos dos animais, não é? Para movimentar uma carroça, precisava do músculo do animal, né? E o combustível dele era a comida que ele se alimentava, não é? E para movimentar uma máquina, por exemplo, para movimentar um moedor de cana, não sei se vocês já viram, um moedor de cana daqueles bem antigos mesmo, o que precisava? O músculo do animal. Então, era geralmente isso, era o músculo do animal. Mas a única forma de energia que existia antigamente era a força do animal? Não. Também tinha a queima de lenha, né? Queima de madeira. Queimando a madeira, produzia o fogo, né? E a partir daí tinha também outras formas de energia, ok? Mas eram energias, muito, muito, muito simples, não é? E atualmente, quais são as energias que a gente tem? A energia elétrica, não é? É a principal, o que é uma fonte de energia secundária, como a gente vai ver já já. Então, é uma fonte de energia que nos cerca a todo momento, não é? Energia elétrica, viver sem energia elétrica hoje, seria o fim do mundo, um caos, não é? Seria trágico. Então, a energia elétrica, ela que movimenta muita coisa hoje. E vamos pensar noutra energia que a gente usa muito hoje também. A energia do petróleo, não é? O petróleo, o gás natural, que não é tão usado, né? O petróleo é o principal mesmo. É a queima de carvão vegetal, não é? Ok, então tudo isso é muito utilizado hoje. Tem essa diferença, então é bom que vocês percebam essa diferença entre como a energia era utilizada antigamente e como ela é usada atualmente, né? Como ela evoluiu, não é? Agora falando de energia primária e secundária, fontes de energia primária e secundária. Galera, fontes de energia primária são aquelas fontes de energia que a gente tira diretamente da natureza, certo? Quando eu tiro uma fonte de energia diretamente da natureza, diretamente, não de forma indireta, certo? Aí já é o outro caso, a gente está tendo uma fonte de energia primária. Por exemplo, quando a gente usa a energia da água, quando a gente usa a energia do carvão, não é? Por exemplo, tudo isso é energia primária, a gente está tirando da natureza. E esse tipo de energia pode se caracterizar ainda de duas formas, que eu não escrevi aqui, mas eu não achei necessário escrever, até porque conteúdo do sexto ano, acho que vocês lembram, e também não vai ser tão cobrado agora. Os recursos, né, as fontes de energia podem ser renováveis ou não renováveis. Vocês lembram o que são as fontes de energia renováveis? Renováveis são aquelas fontes de energia que a gente utiliza, a gente extrai para a gente, né, a gente consome, e em pouquíssimo tempo, essa energia na natureza se renova, certo? Por exemplo, a água. A água é uma energia renovável, né? Uma fonte de energia renovável. Eu consumo, eu tiro a água do seu ambiente, né? Do seu meio, e chove novamente em um certo tempo, não é? E a água volta a estar ali, não é? Ou através de outras formas. Por exemplo, também, a energia da madeira. Eu corto a madeira aqui e cresce novamente, né? Em poucos anos. Mas também não é tão pouco assim, não é? Vamos também considerar. E uma energia não renovável? As fontes de energias não renováveis são aquelas que a gente extrai, que a gente consome. E para elas se renovar de novo na natureza, demora muito, mas muito tempo. E um exemplo disso, né, o principal exemplo disso é o petróleo. Demora muito tempo, gente. Milhões de anos. Aí vocês podem pensar assim, então as energias renováveis a gente pode gastar.
porque ela vai voltar de novo em pouco tempo. Não é bem assim, galera. A gente tem que preservar as energias não renováveis e as renováveis também, porque a água é um bem renovável. E olha só o risco que a gente tem de ficar sem água, não é? Então, a gente tem que preservar tudo, perfeito? E agora a energia secundária. A energia secundária é quando a gente transforma alguma energia primária. Por exemplo, quando eu transformo a queima do combustível no carro em energia cinética, eu estou fazendo energia secundária, não é? Eu estou modificando essa energia. E muitos outros exemplos que a gente pode pensar, não é mesmo? Agora falando de matriz energética. Galera, matriz energética é o conjunto de recursos, certo? O conjunto de recursos que um país utiliza e também como ele utiliza esses recursos, certo? Isso é matriz energética. E falando de matriz energética, a nossa matriz energética, desde que a gente começou, não é? Desde que a gente teve essa iniciação com as fontes de energia, com a utilização e com a transformação dela, a nossa matriz é bastante, né, ainda madeira e outras coisas. Eu pensei que eu tinha escrito aqui, mas acabei não escrevendo. Enfim, e agora vamos falar justamente disso, não é? Vamos falar da energia no Brasil. Produção de energia elétrica no Brasil. Por quê? A gente não vai perder tempo falando de como a energia era utilizada antes da eletricidade, porque a gente já sabe, né, que era com a queima da lenha, que era com a queima do carvão, não é, vegetal, perfeito? Então, a gente precisa mesmo falar da chegada da energia elétrica, que essa é uma parte muito importante, um período muito importante mesmo. Como foi que o Brasil começou a ter esse tipo de energia? No final do século XIX, certo? Com o imperador Dom Pedro II, não é? Bom, galera, Dom Pedro II ele foi muito importante para o Brasil. Próximo ano, vocês vão ver em história mesmo, é um conteúdo de história do próximo ano para vocês, sobre a chegada dos portugueses no Brasil. E vocês vão ver bastante sobre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Vocês vão ver a diferença entre essas duas pessoas, galera. Dom Pedro I teve muitas decisões importantes. Agora, Dom Pedro II, ele tomou decisões fantásticas para o nosso país. Ele era muito ligado em ciências, ele tinha um laboratório de química em casa, então ele gostava bastante da questão da evolução, sabe, do crescimento, e ele trouxe muito isso pra gente. Ele trouxe a energia elétrica, não é? Com as termoelétricas. Esse nome, termoelétricas, ele lembra o que para vocês? Termo é alguma coisa referente a calor, não é? As termoelétricas, elas transformam a energia da queima da madeira em energia elétrica. Galera, a energia, ela se transforma. A energia nunca se acaba, ela sempre se transforma, certo? A energia química da queima, certo, desse combustível é o suficiente para impulsionar os elétrons de uma corrente elétrica e fazer uma lâmpada acender, ok? Então, com as termoelétricas aqui, a gente começou a ter energia elétrica. Só que o início da energia elétrica aqui no Brasil, claro que tudo aconteceu de forma muito devagar, nem todo mundo tinha acesso à energia elétrica, mas pouquíssimas pessoas tinham acesso a isso, certo? E era um sistema realmente muito fraco, era um sistema que atendia poucas pessoas e que era muito falho, ok? E aqui nós temos agora uma sequência de datas. Nossa, tem gente que odeia data, não é? Porque não consegue lembrar. Aqui, galera, não são datas para a gente decorar, são datas para a gente se localizar no tempo, certo? Para vocês verem o passo a passo de que as coisas foram acontecendo. Em 1940, galera, foi quando iniciou-se a ideia de fontes modernas de energia, certo? E que fontes modernas é essa? Foi nesse período, galera, que foi descoberto o petróleo, não é? E o petróleo é uma fonte moderna de energia. Nesse período também que veio também a energia das hidrelétricas, ou seja, a força das águas faz uma turbina girar
E essa turbina girando é o que? É energia cinética. E essa energia cinética pode ser transformada em energia elétrica, certo? Então, a hidrelétrica também é uma fonte moderna de energia que também foi descoberta mais ou menos nesse período, nesse ano de 1940. Outra coisa, o carvão mineral, certo? O carvão vegetal, ele era muito utilizado antes. Aqui, ó, o carvão mineral foi descoberto. Então, tia, qual é a diferença entre carvão mineral e o vegetal mesmo? Bom, carvão vegetal, galera, é o carvão que é feito a partir da madeira, certo? A madeira é queimada, na verdade, mas é na verdade o nome correto é outro, certo? Não é queima, e transforma aquela madeira em carvão. O carvão mineral, ele é um recurso não renovável que a gente extrai debaixo da terra, certo? É um combustível fóssil. Perfeito? E ele também se forma com milhares de anos com a decomposição de restos de plantas, de animais, por aí vai, certo? Então, essas eram as energias modernas que foram descobertas nesse período, o que impulsionou bastante a evolução das energias. E o que também foi bastante importante, galera, para a Revolução Industrial, né? Vocês sabem que a Revolução Industrial aqui no nosso país foi tardia, né? Aqui é BR mesmo, foi bem tardia. Então, isso aqui é um período realmente bem tardio para a gente. E quando chega 1954, olha, 1940, 1954, passou quantos anos? 14 anos. E aí chegou quem? Petrobras, certo? O que era Petrobras? A Petrobras é a empresa, não é, que conseguia extrair esse petróleo, é a empresa que dominava o petróleo, né? E ainda domina, mas hoje tem essa questão, não é? Que não era do Brasil, não é mais. Enfim, então essa empresa é a que extraiu o nosso petróleo, né? Nosso país é muito rico em petróleo. 1962 chegou a Eletrobras. A Eletrobras, companhia de energia, certo? E de distribuição de energia para o Brasil inteiro. Mas foi muito falho também esse processo no início, galera. As pessoas se acostumavam, né, com a energia, mas tinha muitos apagões, de vez em quando não funcionava, e aí ficava aquela crise, né? Por quê? Porque quando surgiu a Eletrobras, muitas empresas também surgiram, né, que funcionavam especificamente com a energia elétrica para ligar os motores, para ligar as máquinas, né? E aí, se dá um apagão, o que acontece? A indústria não funciona, a indústria não vende, a indústria não lucra, não faz nada. Então, tudo para, né? E aí foi justamente por causa disso, dessa crise econômica que teve no Brasil nessa época, teve uma crise econômica horrível no Brasil. E com isso, né, a energia também não deixou a desejar. Era tão grave, galera, que as pessoas elas eram obrigadas a consumir uma certa quantidade de energia. Se elas desobedecessem, elas pagavam multas altíssimas e era cortada a energia delas, não é? Enfim, eu penso assim, nossa, mas é pra gente economizar, não é? Mas é porque naquela época era muito grave mesmo, era um consumo mínimo que você tinha que ter, que não dava para fazer quase nada. Pois é. Então foi por causa disso que, mais ou menos ali na época de Fernando Collor, né, 1982, 1984, surgiram essas duas grandes represas, que foi a represa de Itaipu e a de Tucuruí, certo? E é o que a gente tem até hoje, porque se vocês pegarem uma conta de energia da casa de vocês, vocês vão ver que tem um nomezinho embaixo, ó, dessa empresa aqui, ó, Itaipu. Ela funciona até hoje, ela que dá, ó. Por isso que eu tô falando com vocês por esse celular, certo? Por isso que a gente tá usando essa energia. Então, essas represas são gigantescas, certo? É por isso que elas têm essa capacidade de demandar tanta energia, e elas surgiram justamente por conta dessa crise na energia elétrica do país.
Com isso as coisas melhoraram, mas nem tanto, galera, mas nem tanto. Muitas coisas continuaram do mesmo jeito, muitas pessoas também continuaram com dificuldade ao acesso à energia. Enfim, né? É o Brasil, galera. Mas é uma coisa muito importante, né, que a gente valorize os pontos positivos, né, do nosso país. Demorou um pouco esse processo da energia elétrica. Hoje a gente tem, né, também é falho, não é perfeito atualmente, mas todas as pessoas hoje têm acesso, né? Enfim, próxima aula, galera, a gente vai falar sobre o meio ambiente, sobre a relação da energia no Brasil e o meio ambiente. Porque a gente sabe que essa energia toda faz muito mal, não é, para o meio ambiente, né? Ou não, será? Então, alguma coisa, algum efeito colateral isso tem. É isso que a gente vai ver na próxima aula, certo, galera? Então, vejo vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado desse conteúdo, espero que tenham gostado dessa aula. Até mais! Tchau, tchau!